Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. A paz seja com todos. Amém. Alegria poder estar aqui com os irmãos nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Tem a voz bem fina, né? Maravilhoso. Aleluia. Eu estava meditando aqui no andamento do culto e eu estava pensando, nós estávamos louvando a Deus, a igreja toda louvando, e Deus me levou uma palavra lá em Apocalipse, capítulo 7, e João aí teve uma visão. Ele disse: depois dessas coisas eu olhei e eu vi uma grande multidão, todas as tribos, de todas as nações, e tinha também alguns anciãos, e esses mesmos anciãos perguntaram para João, disse assim: João, quem são esses? E ele disse assim: eu não sei, mas o Senhor sabe. E um deles respondeu assim: esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Glórias a E Deus. estão diante do trono, Aleluia. de dia e de noite. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Glórias a Deus. E o Senhor os apacentará a águas tranquilas. Aleluia. Adoradores. Glórias a Deus. Aleluia, Aleluia. adoradores. Em nome de Jesus. O Senhor nosso Deus, na sua onipotência, porque Ele tudo pode, na sua onipresença, porque Ele está em todos os lugares, na sua onisciência, porque Ele tudo sabe. Ele pode todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, mas tem uma coisa que o Senhor não faz. Ele poderia fazer porque Ele pode todas as coisas, mas Ele não faz. O meu Deus, Ele não faz uma única coisa, Ele cura. De repente você vê alguém chegando aqui, contando um testemunho, só o médico se enganou, mas o Senhor levou um homem lá, um homem orou, um pastor, uma pastora, enfim, um diabo, o que quer que seja, curou da AIDS, do câncer, estava desenganado e agora está louvando a Deus. Deus faz todas essas coisas, mas tem uma coisa que Ele não faz: Ele não adora a si mesmo. Para isso Ele te formou e te formou. Para nós adorarmos o Senhor. Aleluia. Você pode adorar o Senhor. Tem adorador aqui nessa noite? Tem adorador aqui nessa noite? Tem adorador sim ou não? Tem adorador de verdade? A palavra do Senhor no Evangelho de João, se você escreveu João capítulo 4, está escrito assim: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. E nessa noite nós não viemos fazer outra coisa aqui senão adorar a Deus. Eu vim adorar o Senhor aqui nessa noite. Eu sei que você também veio, porque grandes coisas tem feito o Senhor. Certamente o Senhor tem feito coisas grandes na minha vida e na sua. Aleluia. Aleluia. Se ainda aquilo que eu tenho pedido, aquilo que eu tenho insistido não chegou, eu tenho certeza que por isso mesmo o Senhor ainda merece louvor, porque Ele já fez. Não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele já fez. Ele merece toda adoração, todo louvor, porque o Senhor, Ele está presente nessa noite, e Ele nos trouxe aqui não para outra coisa. Nós podemos pedir, nós podemos agradecer, mas o foco é adorar a Deus, porque Ele é digno de toda adoração, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda glória, dos céus e da terra. O Senhor é digno. Então você pode, sem medo de errar, adorar o Senhor. Está sofrendo, adore. Está passando por um momento difícil na sua vida, adore. Está com enfermidade, adore. Está tudo bem, então adore. Adore em todo tempo, adore, adore, adore o Senhor. Porque nós somos formados para adorar o nosso Deus, não para outra coisa, mas para adorar. Adorar em todo tempo. Eu adoro o Senhor. Estou com dinheiro no bolso, estou adorando o Senhor. Estou sem nada, estou adorando o Senhor. Estou saudável, eu adoro o Senhor. Estou doente, estou adorando o Senhor. As pessoas estão de bem comigo, eu adoro o Senhor. Estou me perseguindo, eu adoro o Senhor, porque Ele é digno de toda adoração. Digno de toda adoração ao Senhor. Só os verdadeiros adoradores podem adorar. Só os verdadeiros adoradores podem adorar. Só os verdadeiros adoradores podem glorificar o Senhor, porque Ele é digno da nossa adoração. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar, Senhor. Obrigado pelos teus cuidados, pelo manifestar do teu Espírito Santo. Obrigado,
Senhor. Aleluia. Glória a Como Deus. foi lido já nessa noite aqui, em Abacuque 3, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, ainda que não haja faca nos currais, todavia eu confiarei no Senhor, eu também, e você também. Você pode confiar no Senhor mesmo da atividade. Você pode crer que o Senhor está em comando da sua vida, da sua história. Você crê que o Senhor, Ele já entrou no negócio, Ele já entrou na sua vida, e Ele está na frente. Desde o momento que você levantou a sua mão e disse: eu quero esse Senhor, eu quero servir esse Senhor, eu quero andar com esse Senhor. O Senhor agora, Ele já se propôs a andar contigo. Então basta você esperar no Senhor. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Então o Senhor, Ele certamente vai ouvir o seu clamor. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Oh Deus, maravilhoso. Gênesis, no capítulo Aleluia. 41. Olha aí, Gênesis 41, primeiro livro da Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 41, quem encontrou da glória a Deus? Glória a Deus. Versículo de número 52 apenas. Aleluia. Está escrito assim: e o nome do segundo o chamou Efraim, porque disse: Deus me fez fértil na terra de minha aflição. Aleluia. Vou dar a leitura novamente. E o segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez fértil na terra de minha aflição. Aleluia. Glória a Deus. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor, eis o teu servo, eis a tua igreja. Nós não somos nada, não temos nada, mas o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. Então, Senhor, fale aos nossos corações, assim como o Senhor tem falado já nessa noite, desde o início dessa reunião. Ó Deus, que toda honra, toda glória seja voltada para o Senhor, Pai, neste lugar. E que o seu nome seja exaltado através da vida de cada um desses irmãos que estão. Irmãos que são membros dessa igreja, irmãos que nos visitam nessa noite, possam todos ser impactados pelo poder da palavra do Senhor. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós temos um texto que esse versículo pode parecer um versículo isolado de toda a Bíblia, pode não significar muito, mas eu vou tentar, dentro desses minutos que tem, trazer ao seu coração aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E nessa noite eu penso nas promessas que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor tem uma promessa específica para cada pessoa que está aqui nessa noite. Uma promessa que ela há de se cumprir, porque não é promessa de homem, não é promessa de um governador, não é promessa de um político qualquer, não é promessa de um amigo, não é promessa de um pai, não é promessa de uma mãe, de um irmão, mas é promessa de Deus. Alguns estudiosos dizem que tem cerca de 8.800 promessas dentro da Escritura, dentro da Bíblia, entre o Antigo e o Novo Testamento. Isso, como eu estou dizendo, alguns estudiosos dizem. Eu nunca tive a curiosidade de contar, não tive tempo e também não contei as promessas. Mas enfim, dizem que são aproximadamente 8.800 promessas, mais próximo de 8.810 promessas. Eu não tenho esse número, também acho que não é tão importante, mas o fato é que Deus tem promessa. E que seja 8.810, que sejam 8.000, que seja uma promessa, mas a promessa de Deus, ela vai me alcançar e vai te alcançar. Isso aqui é importante. E nós temos um texto aqui que está em Gênesis, nós acabamos de ler no capítulo 41, no versículo de número 52, que está contando a história de José. José está dizendo que ele teve dois filhos, um chamava-se Manassés e outro chamava Efraim. Efraim, que quer dizer: Deus me fez fértil, Deus me fez prosperar, Deus me fez crescer na minha terra de aflição. Qual era a terra de aflição de José? O Egito. A história de José é narrada na Bíblia, em Gênesis, a partir do capítulo de número 37, que começa a falar da trajetória daquele moço sonhador, daquele moço cheio de promessas como eu e como você,
daquela pessoa que tem muitas promessas, daquela pessoa que também tem muitos sonhos e que espera algum dia realizá-los. Na presença do Senhor, é claro, porque os nossos sonhos, eles são sonhos a partir do momento que estão diante do Senhor. Então José, um moço amado pela família, amado pelo pai Jacó, um moço que tinha as suas preferências na família, um moço que tinha recebido a túnica do pai, por ser o preferido, ou seja, ser o filho da velhice do pai. Então o pai amava muito aquele moço, e ele também era um moço reto, era um moço segundo o coração de Deus. Em Gênesis, no capítulo 37, você vai ver esse relato. E José era um sonhador, assim como nós que estamos aqui. Nós temos sonhos, nós temos projetos, nós projetamos na nossa vida, depois nós projetamos nos nossos filhos, nós projetamos nos nossos amigos, nós projetamos para o nosso ministério, enfim, nós sempre projetamos um sonho. E José, um sonhador, um moço segundo a vontade de Deus, tinha muitos sonhos e isso aborrecia os seus irmãos. Certamente você conhece a história de José. E José, por ser um moço sonhador, por ser um moço preferido pelo seu pai, ele trazia consigo muitas invejas. Os seus irmãos o invejavam, os seus irmãos não gostavam tanto de José, ou que gostavam, mas naquele momento eles queriam que José estivesse longe, porque afinal de contas ele era o centro das atenções. E José era apenas um menino, José tinha 17 anos nessa época, quando seu pai demonstrava preferência para ele. Disse: olha, eu vou colocar você sobre os seus irmãos, eu quero que os seus irmãos vá no campo, mas eu quero que você vá lá e olhe e me dê informações do que os seus irmãos estão fazendo. Por isso José recebeu essa túnica do pai. Num determinado dia, eu preciso narrar para que eu possa chegar aqui no texto onde eu estou, mas eu vou procurar ser breve. Num determinado dia, assim como os outros dias, o pai de José diz: olha, seus irmãos estão no campo, vai lá e me traz notícia deles, o que eles estão fazendo. Quando aqueles moços olham para José, José tinha acabado de contar um sonho para os seus irmãos, acabado de contar um sonho para os seus pais, que um feixe, ele estava no meio do mato, e ele tinha pegado o feixe de lenha, o feixe de lenha dele subia, o feixe de lenha dos irmãos dele, da mãe e do pai subia também, e se prostrava para ele. Aquele sonho pareceu ruim para eles, aquele sonho pareceu ruim também para o pai de José, para a mãe de José, mas enfim, ele continuou sonhando, ele não desistiu dos sonhos. E nessa noite eu quero chamar a sua atenção, mesmo que os seus sonhos tenham incomodado alguém, não desista dos seus sonhos, porque são os sonhos de Deus para a sua vida, e eles vão se cumprir. José agora vai olhar seus irmãos, e de repente os seus irmãos olham de longe e dizem: olha, lá vem o sonhador, vamos fazer o quê? Vamos matar esse moço, vamos acabar com isso, vamos acabar com a história desse moço. Afinal de contas, ele rouba toda a atenção, ele quer ser o melhor de todos. José é um sonhador, é um louco, vamos matar esse moço. Um dos irmãos disse: não vamos matar, não vamos tirar o sangue inocente do nosso irmão, afinal de contas, é só nosso irmão, é nosso irmão. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um favor para ele, vamos jogar nessa cova, vamos jogar nessa cisterna. Veja, ele não foi morto, mas o irmão disse assim: a única forma que eu tenho de salvar José é lançando dentro de uma cova, lançando dentro de uma cisterna. Assim foi feito. Os irmãos de José lançaram ele dentro da cova, mas a palavra do Senhor me diz que Deus era com José lá dentro da cisterna. O Senhor estava olhando para ele lá dentro, e de repente os irmãos olham para uma comitiva que estava passando, e lá estavam os ismaelitas passando, os mercadores, e eles dizem assim: olha, vamos ter lucro com esse negócio, não vai adiantar nada a gente jogar nosso irmão aí dentro, vamos vender ele. Tiram José, pegam José, entregam para os ismaelitas 20 moedas, eles entregam as moedas para eles, eles saem felizes, e José vai como escravo. José sai da terra dele, José sai do meio da parentela dele, José sai do meio do conforto dele, José sai debaixo das asas do pai dele, e agora passa a ser escravo. Mas a palavra do Senhor diz que Deus era com José, e de repente os ismaelitas estão levando José, estão levando, e ele diz assim: vamos vender para Potifar. Potifar era um homem poderoso, chefe do exército do Egito, de Faraó, e de repente eles trazem José, vendem para Potifar. Potifar coloca dentro da casa dele, e José começa a trabalhar ali, e de repente Potifar olha e diz assim: esse moço é diferente, porque tudo que ele faz prospera. Esse moço é diferente, porque tudo que ele põe a mão prospera. E Deus estava com José dentro da casa de Potifar. Por que eu estou repetindo isso? É porque Deus está com você aonde quer que você esteja. Ah, mas eu estou sendo perseguido no meu emprego, mas Deus está com você. Mas a faculdade está ruim, mas Deus está com você. Mas a sua família está ruim, mas Deus está com você. Porque Ele olha para você, sabe que você tem sonhos e sabe que eles precisam ser realizados. Aleluia. José, dentro da casa de Potifar. Com licença.
José, dentro da casa de Potifar, as coisas prosperando, José moço terno, bonito, forte. De repente a mulher de Potifar coloca os olhos sobre José. Todo mundo conhece essa história, mas eu preciso contar como já disse. E ela quer se deitar com José. E José diz assim: eu não vou pecar contra o meu Deus, eu não vou pecar contra o meu Deus. Imagine você que José estava longe da sua parentela, longe da sua cidadania, do seu povo, longe dos seus pais, longe dos seus amigos. Teve uma oportunidade com a mulher de Potifar, e mesmo assim ele diz: eu não vou pecar contra o meu Deus. Deus estava com José dentro da casa de Potifar, certamente. E aquela mulher insistiu 1, 2, 3 vezes, até que José foi pego numa armadilha. Aquela mulher disse: agora. Ele disse não, deixou a capa, correu. A mulher chamou os guardas, contou uma história. Quando Potifar chegou, ele ficou sabendo daquela história, e por causa disso José foi para a prisão. Mas Deus estava com José na prisão. Diga para o irmão que está ao teu lado assim: Deus estava com José. Diga assim: Deus está com você. Com voz de profeta, irmão. Deus está com você, meu querido. Aleluia. E lá dentro da cadeia, imagine que José virou carcereiro. A prisão mudou, as coisas mudaram dentro da prisão. O homem que ali estava sobre a prisão começa a ver José e diz: olha, eu vou deixar tudo na tua mão, vou fazer mais nada não. Agora quem vai mandar aqui nessa cadeia é você, meu irmão. O negócio agora é nas suas mãos, porque Deus estava com José. Você precisa colocar isso na sua cabeça nessa noite: Deus está contigo, ainda que seja na prisão, ainda que seja na enfermidade, no hospital, aonde quer que você esteja, está desempregado, foi desalojado, despejado, Deus está com você. E comigo também, porque Ele é bom. Glória a Deus. E aí José vai na cadeia, na prisão, todos os dias. De repente, um padeiro e um mordomo do rei de Faraó dá uma mancada. O Faraó manda prender esses dois, eles ficam lá dentro. O chefe da cadeia diz: ó José, fica com esse moço aí, cuida dele. Chegaram agora, carne fresca, novinho no folho. José começa a cuidar daqueles moços. Um determinado dia José olha para eles, vê um semblante diferente e diz: o que está acontecendo? Eles dizem: olha, nós tivemos alguns sonhos aqui, nós estamos meio perturbados. José fala: conta um sonho para mim. E eles contaram o sonho para José. José falou: a interpretação desse sonho é o seguinte: 3 dias e vocês serão retomados ao seu reino. Você, daqui 3 dias, você vai retomar as suas tarefas. Daqui 3 dias o faraó vai trazer você daqui. Você vai colocar vinho novamente, vai colocar novamente vinho nas mãos do faraó. E você que é o copeiro, você que é o padeiro, olha, 3 dias também, mas certamente 3 dias o rei vai te enforcar, você vai perder a sua cabeça. E disse para o primeiro, disse o seguinte: olha, quando você estiver diante do rei, se lembra de mim. 3 dias se passar, o rei manda chamar uma festa, o faraó manda chamar, traz os dois. O rei fala assim: a partir de agora você vai começar a colocar vinho de novo nas minhas mãos, a taça nas minhas mãos. E o outro disse assim: manda enforcar. Segundo o que Deus havia falado para José. Por quê? Porque Deus era com José. Aquele moço não se lembrou, mesmo sendo o copeiro do rei ali, não se lembrou. 2 anos depois o rei teve um sonho. E ele ficou muito intrigado com o sonho. Aliás, 2 sonhos. Mandou chamar todos os adivinhadores, todos os magos, todas as pessoas que ali estavam, e ninguém conseguiu interpretar o sonho com o faraó. E ele sonhou. E de repente ele falando com o copeiro, dizendo assim: mas ninguém consegue interpretar. Ele disse assim: olha, eu errei. Há 2 anos atrás, um camarada interpretou meu sonho lá na prisão. O nome dele é José. O faraó manda chamar José. Eles vão banhar José, faz a barba de José, coloca a roupa de José, e José se apresenta diante do rei. Rei, diz: olha, disseram para mim que você interpreta sonho. Eu não, Deus interpreta, porque Deus era com José. E aí ele disse: me conta o sonho. Aí o rei começou a contar. Ele disse: eu tive um sonho e tinha 7 vacas gordas, 7 vacas bonitas, cheias de carne. E no mesmo rio, eu estava diante do rio, numa praia, e no mesmo lugar saíram 7 vacas magras, 7 vacas feias. Eu nunca vi tão feias aquelas vacas. E aquelas vacas, 7 vacas feias, engoliram as 7 vacas bonitas e gordas. Depois eu tive um sonho que de um pé apenas nasceram 7 espigas bonitas, formosas, e mais 7 espigas feias. E as 7 espigas engoliram as 7 espigas bonitas. E José falou assim: é um sonho só um sonho. Os 2 sonhos é a mesma coisa. 7 anos,
as 7 vacas bonitas e as 7 espigas bonitas são 7 anos de fartura sobre o Egito. As 7 vacas magras e as 7 espigas magras também são 7 anos de fome que virão sobre o Egito. A fome vai ser tão grande que ninguém vai se lembrar do tempo bom de Egito. Vai ser uma coisa terrível, vai ter muita fome, muita gente morrendo, muita gente brigando, enfim, vai ter muita coisa ruim. E ele disse: se o Senhor me permite, deixa eu te dar um conselho. Procura um camarada, um varão sábio, um homem entendido, um homem que o Senhor vai constituir sobre todos os seus negócios. E aí esse homem vai administrar esses 7 anos bons. E quando vier os 7 anos de fome, nós vamos ter alimento para servir para todo mundo no Egito. O rei olha para um lado, olha para o outro e diz: eu não tenho outro homem senão você. Porque Deus era com José. Da prisão agora, ele está diante de Faraó. Faraó tira o anel do dedo, coloca o anel no dedo de José, coloca o José no segundo carro e diz assim: a partir de agora, ninguém vai abrir a boca se não for segundo a sua vontade. Ninguém vai fazer nada aqui. Acima de você, só eu aqui no Egito. E José se torna o rei do Egito, porque Deus estava com José. Quando Deus está na frente, quando Deus está na direção da minha vida e da sua vida, a circunstância pode dizer não, as pessoas podem dizer não, pode estar tudo desfavorável, mas o Senhor torna tudo em bênção na sua vida. Essa que eu creio. E José agora, governador do Egito, e ele começa a governar no Egito. Vem os 7 anos de fartura, José começa a guardar, José faz a administração, e agora vem os 7 anos de fome. Lá José recebeu uma esposa, e ali também teve filhos. E aí nós chegamos no texto que nós acabamos de ler. José teve 2 filhos numa terra onde ele foi escravo. José teve uma família no lugar onde ele foi humilhado. Ele não tinha pátria, não tinha amigo, não tinha parente, não tinha dinheiro, não tinha respeito. Mas Deus exaltou José no Egito, e Deus vai nos exaltar onde quer que nós estejamos. Aonde o Senhor te colocou, você vai ser exaltado, porque Ele é Deus. Só por isso, só porque Ele é Deus. De repente eu não mereço, de repente você fala assim: mas eu não sou digno, mas o Senhor te ama. E pela sua infinita graça Ele diz: tu será bendito. Bendito será entre as nações, bendito será os animais, bendito será a sua entrada, a sua saída. É promessa de Deus na sua vida, irmão, na minha vida também. Nós precisamos tomar posse. Muitas vezes nós não alcançamos o melhor de Deus, porque nós não nos levantamos. Você veja bem, uma palavra que o Senhor traz para o seu coração nessa noite é justamente essa. O Senhor era com José, e Ele é com você também. Então toma posse, que é meu. Eu tomo posse disso, eu tomo posse disso. Amanhã é segunda-feira, eu tomo posse. E o Senhor me colocou naquele emprego onde as pessoas estão me humilhando, estão tentando me mandar embora, estão tentando me demitir por justa causa, a empresa está falindo, mas eu vou ser exaltado nesse lugar. Deus está na frente. Aleluia. Você sabe, irmão, que muitas vezes nós não tomamos posse de nada. As coisas passam na nossa vida, nós ficamos 10, 20, 30 anos na igreja, não tomamos posse, não abraçamos nada. Por quê? Porque nós não entendemos que o Senhor já pagou o preço, irmão. O Senhor nosso Deus, Ele já pagou o preço. Ele deu seu Filho unigênito para que todo que nele cresce tivesse vida, e vida com abundância. Jesus morreu, Jesus sofreu, foi humilhado para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Então nós já somos vencedores. Aleluia. Aleluia. E José foi andando naquela terra que ninguém o conhecia antigamente, que ninguém o respeitava. E ele recebeu uma esposa da mão de Faraó. O nome dela era Zenate. E ali ele teve 2 filhos com aquela mulher. E ele foi um dos homens mais importantes do Egito. Quem chegou ali como escravo. Mas tem uma coisa na vida de José, tem uma característica de José que eu e você precisamos buscar. Ele não murmurou, ele não blasfemou, ele não desistiu de Deus. Ele estava longe do pai dele, ele estava longe da mãe dele, mas ele não deixou aquilo que ele acreditava. Ele podia ter se deitado
ele disse: não, eu não vou fazer nada que possa envergonhar o meu Deus. Aonde quer que você esteja, seja no seu emprego, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, no seu bairro, no meio da sua família, não faça nada para envergonhar o seu Deus. Continue insistindo e dizendo: eu sirvo um Deus poderoso, e no momento certo vai bradar do céu, e eu serei exaltado nessa terra. Eu serei exaltado nessa terra. Nós precisamos, aleluia, entender que quando José, ele coloca esse texto, ele coloca esse versículo que nós lemos, de Gênesis 41, verso 52, ele diz assim: o segundo chamou Efraim, que quer dizer Deus me exaltou no lugar da minha humilhação. Deus me deu uma família no lugar aonde, na terra onde eu estava sendo afligido. Deus me deu uma esposa, Deus me deu filhos, Deus me deu casa, Deus me deu reconhecimento na terra onde antes eu fui humilhado, na mesma terra que José foi chicoteado, na mesma terra que ele foi esbofeteado, na mesma terra que ele foi para a prisão, o Senhor o exaltou. Aleluia. Porque Deus estava com José. Nós precisamos entender: o Senhor precisa estar conosco em todo o tempo. Em todo o tempo nós precisamos entender que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Nós precisamos buscar o Senhor. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Busque o Senhor. Diga: Senhor, ande comigo. Senhor, entre na minha casa. Senhor, entre no meu trabalho. Senhor, entre na minha escola. Senhor, entre nesse projeto. Senhor, entre aqui. Senhor, entre ali. Porque sem o Senhor eu não vou. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, que nós deixamos de comer o melhor da terra? Quantas vezes que nós deixamos de comer o melhor da terra porque imaginamos que não é para nós? Você não, tanto sofrimento nesse lugar, não é possível que Deus tenha um negócio aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, sem medo de errar. Quando Deus está na frente, queira o inferno ou não, nós prosperamos. Aleluia. Quando o Senhor está na frente, queira o inimigo ou não, nós iremos triunfar. Eu estou na prisão, mas o Senhor está comigo. Estou numa cama com um leito de enfermidade, mas o Senhor está comigo. As coisas estão indo bem, o casamento está ótimo, mas o Senhor está comigo. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, de repente nessa noite, eu quisesse colocar um tema nessa mensagem, eu poderia dizer assim: Ele sempre será Deus. Aleluia. O que você acha disso? Amém. Glória a Deus. Ele sempre será Deus. Tem um hino, né, que diz isso. Haja o que houver, Ele sempre será Deus. Se a porta se abrir, Ele será Deus. Se deixar, continua sendo Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós precisamos tomar posse. Quem vem aqui nessa noite para tomar posse do que é nosso? Eu não tenho carro, eu não tenho casa para te oferecer. É exemplo daquele moço do tempo chamado Formosa, de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que todas as tardes pediu uma esmolinha ali no templo chamado Formosa. Mas quando Pedro e João subiam, disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo eu te dou. Levanta e anda. De repente, você está buscando uma casa maior, de repente você está procurando um emprego melhor, um casamento, não sei, mas o que o Senhor tem para você nessa noite é uma palavra de profeta, dizendo assim: levanta-te e anda, levanta-te e anda, porque eu sou contigo. Quantas vezes que nós ficamos aí pedindo: se eu conseguisse uma promoção, se eu conseguisse um carro melhor, se eu conseguisse uma casa melhor, se eu conseguisse viajar, mas o Senhor quer que você se levanta e anda, e as demais coisas vai ser acrescentadas na sua vida. Basta você se levantar e dizer assim: o Senhor está comigo. Eu fico pensando em José dentro da cadeia, e as pessoas lá, rapaz, mas se você serve esse Deus, por que você está aqui? Não sei por que eu estou aqui, mas Deus tem um propósito nesse negócio. Deus tem um propósito, porque Ele é comigo, eu sei que Ele é comigo. José, aos 30 anos, dos 17 ele começou a sofrer, em Gênesis capítulo 37. Com 30 anos, ele se tornou o governador do Egito. 13 anos de sofrimento. Eu não sei quantos anos de sofrimento que eu posso aguentar, que eu posso suportar e que você pode suportar. Mas o fato é que Deus estando no controle, as coisas vão bem. Aleluia. Se você puder pensar em Juízes capítulo 6, aonde
o povo, os midianitas, estavam saqueando, roubando o povo de Deus. O povo de Deus era roubado constantemente. Por quê? Porque havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus permitiu que durante 7 anos os midianitas saqueassem tudo, roubassem tudo. E aí o povo de Deus estava lá plantando. Quem sabe, irmão, essa palavra de repente pode tocar no seu coração aí. Pode falar com você, preste atenção. O povo de Deus estava lá trabalhando. Um trabalho difícil, um trabalho árduo, um trabalho sol, chuva, e eles estavam ali trabalhando. E quando eles estavam plantando, chorando, sofrendo, aí de repente a hora que começava a crescer, estava tudo bonito, de repente um olhava para a janela e disse: olha, até que enfim, olha que colheita linda que vai ser esse ano. A hora que eles olhavam, via lá os midianitas com seus carros, com seus camelos, com seus cavalos, viam que nem gafanhotos, acabaram com tudo, não deixava nada. 7 anos assim. O povo clamou ao Senhor. Juízes 6 diz que o povo começou a clamar ao Senhor. Aí o Senhor enviou um anjo para falar com Gideão e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Aleluia. Gideão estava malhando trigo no lagar. E o anjo diz assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. Você pode receber isso nessa noite? O Senhor é contigo. Aleluia. E de repente ele olha e diz: mas se o Senhor é conosco, o que é feito de todas as maravilhas que seus pais contaram? Por que nós estamos sendo roubados? Por que isso tudo está acontecendo? Aí o Senhor mais uma vez, o anjo fala mais uma vez com ele e diz assim: vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Mas que força? Mas que força? De que força que nós estamos falando? De repente foi esse o questionamento de Gideão. Qual força? Não tenho força. Eu deveria estar trabalhando o trigo, é na eira, lá em cima. Mas eu estou aqui no lagar, num lugar longe. Para vocês terem ideia, o milho ele era debulhado, ele era tratado na eira. Eles colocavam o trigo lá, e lá eles batiam, e ali o vento vinha e jogava aquela palha para longe. O serviço deles era muito fácil, né? Nessa parte, eles batiam, secavam, batiam, aí o vento vinha, soprava, saía a casca e ficava só o trigo. Enquanto que no lagar, que era um lugar de pisar uvas, era usado para pisar uvas, um lugar úmido, um buraco, ali de não sei de que tamanho, mas enfim, de repente do tamanho desse altar aqui, e ele estava lá pisando trigo ali, malhando trigo lá dentro, não rendia. Um lugar escuro, um lugar frio, um lugar sem vento, e ele tinha que pegar ali, não sei como ele fazia o trabalho, eu sei que o trabalho dele estava muito mais difícil. E o anjo disse: o Senhor é contigo. Não dá para entender, né? De repente, se uma pessoa chegar para você hoje e falar assim: o Senhor é contigo, você também não vai conseguir entender isso. Mas como assim que o Senhor é comigo? Como assim se eu estou passando? O pastor não sabe o que eu estou passando, por isso que ele está dizendo isso. E eu não sei mesmo, mas o Senhor sabe. E diz: eu sou contigo, eu serei contigo. Vai nessa tua força. Que força? A força que você tem é pouca, mas é sua. E o Senhor quer te usar. E ele diz assim: eu vou livrar todo o povo de Israel através da sua mão. Os midianitas todos você vai matar como se fosse um povo só, como se fosse um homem só. Ele diz: mas eu sou o menor da casa dos meus pais, a minha casa está mais pobre de Manassés, como é que eu vou fazer tudo isso? O Senhor diz: vai, porque eu sou contigo. Aleluia. Palavra de ordem nessa noite: vai, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, irmão. Você sabe disso? Você sabia, irmão, que muitas vezes nós não tomamos posse porque nós não conseguimos entender isso? Mas se você sair daqui nessa noite, de repente não é a palavra que vai fazer você pular aí da sua cadeira, vai fazer você falar em línguas, mas se você sair daqui entendendo isso, que o Senhor é contigo, se você colocar isso na tua cabeça, o objetivo já está alcançado. O Senhor é contigo, vai nessa tua força. Vai nessa tua força, não desista, não pare, insista. José insistiu porque o Senhor era com ele entendeu que o Senhor era com ele. E muitas vezes nós não tomamos posse porque não entendemos isso. Tem um hino que diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso. Nós somos herdeiros disso. Nós podemos tomar posse. Mas muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de buscar a Deus, nós não entendemos isso. Eu me lembro aqui, para que eu possa finalizar, eu me lembro de uma pequena história
que dizia que um irmão, ele tinha muito desejo no coração dele, muito desejo, o desejo era muito forte no coração dele, muito gritante. Ele era um sonhador como José. E ele sonhava um dia poder viajar num cruzeiro, viajar para países dentro de um navio. Eu não sei se você já passou isso pela tua cabeça, graças a Deus na minha nunca passou, mas se passou na tua cabeça, é uma história apenas. E ele tinha um sonho de viajar de navio, de transatlântico. E ele participou de um sorteio de 1, de 2, de 3, até que finalmente ele ganhou uma passagem de ida e volta naquele cruzeiro. E aí ele arranjou um problema. Ele disse: olha, o meu sonho está quase sendo realizado, mas eu tenho um problema seríssimo, eu não tenho nada, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro para nada, não tenho dinheiro para comer, não vou poder comprar um tênis novo, não vou poder comprar uma roupa nova, mas eu não vou abrir mão do meu sonho. Eu não tenho dinheiro para comer, mas eu não vou abrir mão do meu sonho. E ele foi lá e procurou umas moedinhas, falou com o outro, arranjou uma moedinha e comprou alguns pães, uma meia dúzia de pães, uma meia dúzia de ovos, cozinhou aqueles ovos, colocou na sacola e puf, dentro do navio. Entrou dentro do navio conversando com os amigos, pegou a amizade com o rapaz, um crente lá também. E na hora do café da manhã, o irmão chegava para ele: vamos tomar café? Ele disse: não, nada. Como você vai tomar café? Eu disse: eu estou na benção. Na benção, irmão. Bom, então fica aí. Aí passava a hora do almoço: vamos almoçar? Eu disse: não, nada, estou no propósito aqui, irmão. Propósito, aí entraram na cabine dele, pão e ovo e água. E assim foi, os dias todos de viagem. Foi e voltou assim, sem comer nada dentro do navio. O amigo dele, já preocupado, quando terminou, abraçou ele: só foi um prazer te conhecer, meu irmão. Mas eu vou falar um negócio para você: eu não queria esse negócio de propósito, esses dias tudo. Que é isso? Tantos dias. Conta para minha história, o que aconteceu? Ele disse: olha, agora já acabou, então eu vou falar para você a verdade. Eu não queria ser pesado para você, não queria ser pesado para ninguém. Eu ganhei essa passagem, eu sou muito pobre, eu queria muito isso, Deus deu para mim, e eu não quis perder, rapaz. Então eu não tinha dinheiro para comprar roupa, não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para tomar café, não tinha dinheiro para comprar nada lá, não tinha dinheiro para participar de nada lá dentro. Então por isso eu me tranquei. Mas como você comeu? Eu disse: eu trouxe uma meia dúzia de pão, meia dúzia de ovos aí, e fui me virando. Aí o irmão disse assim: não presta a sua passagem. Aí ele deu a passagem para o irmão, o irmão olhou assim: lembra o que está escrito aqui, ó: passagem de ida e volta, direito de café da manhã, almoço, jantar e café da tarde. Muitas vezes nós não tomamos posse, irmão, porque nós não conhecemos o que nós temos por direito. Isso aqui é nossa bússola, você tem direito. Na terra que você está, como José, irmão, você vai prosperar. Você vai prosperar, o seu nome vai ser conhecido nesse lugar. As pessoas vão olhar e vão dizer: ah lá o servo de Deus, ah lá o servo de Deus, olha lá o que Deus faz na vida daquele homem que serve Ele. É isso que Deus espera de você. E onde você está, as pessoas dizem: você não vai prosperar, porque é um lugar terrível, é um debate aqui não dá nada, lugar ruim. É lá que Deus quer te exaltar. Sabe por quê? Quando você é exaltado, o nome do Senhor também é exaltado. As pessoas vão querer conhecer o seu Deus e dizer: como Deus faz essas coisas, como Deus muda a história. E aí as pessoas vão ser impactadas com Deus poderoso. No capítulo de Gênesis capítulo 50, tem um versículo que os irmãos de José, assim que depois que os irmãos de José também vieram para o Egito, a fome era tão grande que os irmãos acabaram chegando até José. Como eu já disse, a história é muito conhecida. José, depois de algum tempo, se fez conhecer dos seus irmãos, mandou buscar o pai dele, o pai veio, Jacó veio, e algum tempo depois ele morreu ali. E os irmãos ficaram preocupados: agora José vai acabar com a gente, José vai mandar prender a gente, José vai mandar matar, porque nós fizemos uma covardia terrível com ele. E eles com muito medo, falando com José falou assim: ó, certamente vocês fizeram males para mim, mas Deus tornou o mal em vez. Aleluia. Para que hoje acontecesse isso que está acontecendo. Foi essa conversa de José com os irmãos. Gênesis 50, não posso ler mais porque o horário está estourando, mas Gênesis 50. Aí os irmãos preocupados, José falou assim: não fica preocupado não, certamente vocês fizeram males para mim, mas Deus transformou os males em bens, para que eu pudesse manter um povo forte de pé, ou seja, para que eu pudesse alimentar um povo. De repente você está passando por uma terra tão desconhecida, irmão. De repente você está: olha, eu nunca pensei que eu ia passar por aqui. Você acha que José pensou aos 17 anos que ele ia ser escravo? Você acha que aos 17 anos José pensou que ele ia para dentro da casa de Potifar e que lá ele ia ser assediado pela mulher de Potifar? Você acha que José pensou que os irmãos dele iam jogar ele dentro de uma cisterna
E ele não tinha o pai dele, que ele tinha sido devorado por uma besta fera do campo. Nada disso passou pela cabeça dele. Mas ele permaneceu firme na presença do Senhor. Não desista, irmão. Mesmo que você esteja passando por uma situação, eu não acredito que eu estou passando por isso. Eu nunca pensei que eu iria passar por uma situação dessa. Deixa eu te contar uma história. O Senhor é contigo. Vai nessa tua força. Porque o Senhor vai livrar. O Senhor vai te dar vitória. Porque Ele é Deus fiel. Porque Ele é exaltado em todo tempo aqui, na sua casa, na sua vida também. Quando você louva a Deus, você está exaltando. Quando você está num bom testemunho, você está exaltando a Deus. E Ele não vai se esquecer de você. Não vai se esquecer de você. Não vai se esquecer de mim. A Bíblia diz que ainda que uma mãe que amamenta o filho se esqueça dele, todavia o Senhor não esquecerá de vós. Não vai se esquecer de você, irmão. Então, entenda uma coisa: você é herdeiro, porque o Cristo morreu na cruz. Você tem direitos. Você não pode pensar que a gente coloca Deus contra a parede. Não é no tempo dele, na hora dele. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. E nós damos glória a Deus. Faça, Senhor, fala que eu te escuto. Nós estamos aqui para te servir, para fazer a sua vontade. Só isso que nós podemos fazer: adorar. As outras coisas Deus faz. Aí Ele nos formou para quê? Para adorar. Nós somos adoradores. Está passando por dificuldade? Adore. Está tudo bem? Adore. Se estão te perseguindo, adore. Continue adorando. Está na cadeia, está na prisão. Adore ao Senhor, como José adorou. E aí, no tempo oportuno, no tempo de Deus, ainda que Ele não faça, como eu acabei de dizer, se a porta se fechar, Ele continua sendo Deus. Se abrir é Deus, não é? Se abrir, nós glorificamos a Deus, não é verdade? Aleluia. Então, se fechar, então glorifique a Deus. A mulher de Jó disse: "Se amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó." Você lembra disso? Jó passando por uma luta terrível, sofrendo, perdendo tudo, perdendo filho, perdendo dinheiro, perdendo família, perdendo saúde. Olha que ele olha para a mulher, só sobrou a mulher. Ele disse: "Pelo menos Deus me deixou a minha mulher." Sã mulher, estou aqui todo sujo, me coçando com esse caco aqui, não estou mais com aquela roupa bonita, não estou todo formoso, não estou forte, não estou com dinheiro no bolso, eu estou aqui com um pedaço de telha, eu só tenho esse pedaço de telha para me coçar, estou jogado na cinza, mas você é minha mulher, né? Eu disse: "Amaldiçoa esse Deus, rapaz, morre." Mas como nunca me falas, mulher? Porventura receberemos os bens do Senhor e não receberemos os males? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E nada blasfemou Jó, e você também não pode blasfemar, e eu também não, porque no tempo certo Deus vai mudar o nosso cativeiro. Se é que tem um cativeiro, o Senhor vai mudar. 13 anos foi o tempo de experiência de Jó. 7 anos o tempo de experiência de Gideão. Deus levanta Gideão, um exército forte, 32 mil homens. De repente Deus olha para Gideão e diz: "Gideão, tem muita gente com você. Fala para os covardes, para os tímidos, para os medrosos voltar correndo." Gideão fala: "Volte correndo nas suas casas. Quem for covarde, quem for medroso, quem for tímido." 22 mil homens voltaram, sobraram 10 mil. Gideão olha e diz: "Mas 10 mil só." O Senhor diz: "Ainda tem muita gente com você. Leva lá, desce para o rio com eles. Aqueles que lambeam as águas como os cães, você deixa do lado. Aquele que ajoelhar, você deixa do outro lado." 9.700 ajoelharam, 300 beberam água como os cães lambendo. E o Senhor disse: "Com esses 300 você vai vencer a batalha." E venceu. Você também vai vencer. Mas eu estou sozinho. Depois que eu aceitei Jesus, a minha família me deixou. Você vai vencer. Pastor, a minha casa só vivia cheia, agora está vazia. Você vai vencer. As pessoas não estão mais me compreendendo, estão dizendo que eu sou chato, que eu sou crente redondo, que eu sou crente quadrado, que eu não faço mais nada, que eu não vou mais no funk, que eu não vou mais na festa, que eu não faço mais isso, que eu não bebo, que eu não jogo mais. E as pessoas estão me abandonando, pastor. Mas o Deus, seu tribo, não te abandona. O Yahvé, o Todo-Poderoso, não te abandona, está com você e você vai vencer. Com 300, com 600, com 1.000, sozinho, mas você vai vencer, porque o Todo-Poderoso está na frente. O grande Yahvé, o Deus é conosco, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, está contigo. Você pode exaltar o nome do Senhor nessa noite. Você pode dizer: "O Senhor é bom." Você pode se levantar como um exército poderoso aqui nessa noite e dizer: "O Senhor me visitou nessa noite, o Senhor está comigo, eu vou vencer, eu vou lutar, porque o Senhor é comigo, mesmo na dificuldade, eu posso sentir a Deus."
Que essa semana seja mais uma semana de vitórias na sua vida. Que o Senhor possa estar no centro das suas atenções. Que o Senhor possa ser sempre o primeiro. Que o Senhor possa ter primazia na sua vida. Que você possa ver Deus, a glória de Deus na casa, na sua casa, nos seus familiares, em todo o tempo. Mas para isso, como José, não blasfeme. Não desista. Quando José estava com os pais, estava uma maravilha, mas de repente amarrado, arrastado, jogado como escravo, mas continuou adorando a Deus. Em todo o tempo, continue adorando a Deus. O mundo está em crise, nós não. Nós estamos em Cristo. E o Senhor tem o melhor para os seus. Continue adorando. Mas a hora vem e agora é, em que o Senhor, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Só os verdadeiros adoradores, coloquem em pé e aplaudam o Senhor forte. Pastor,